A mãe riqueza ficou choqueada quando o morador de rua decifrou seu código secreto. Era uma tarde quente e ensolarada no Rio de Janeiro e a cidade pulsava como um coração acelerado. O asfalto derretia sob o sol e as pessoas caminhavam apressadas, buscando distrações para amenizar o calor. Mas dentro do prédio imponente da Inovatec Sistemas, a sensação era de tempestade. A doutora Ana Paula, uma bilionária e CEO decidida, encarava a tela do computador com uma mistura de desespero e raiva. O lançamento de um produto inovador estava ameaçado por uma falha crítica no código. O que deveria ser uma revolução na tecnologia agora se tornava um verdadeiro pesadelo. É impossível, não pode ser assim tão simples, Ana Paula murmurou, batendo com os dedos na mesa, seus olhos brilhando com determinação. A equipe, usualmente tão animada e dinâmica, agora parecia um bando de zumbis, atordoados e sem ideias. O clima de tensão era palpável, e Ana Paula começava a pensar que não haveria como. Então, como um fantasma surgindo do nada, Lucas entrou no escritório. Um morador de rua com um olhar intenso e uma aura de mistério. Ele se aproximou e, por um breve momento, o mundo ao redor parou. Todos na sala o observaram, surpresos. "Posso ajudar?" disse ele com uma segurança surpreendente, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Sem mais explicações, puxou um rascunho amassado do bolso, repleto de códigos e anotações. A equipe de Ana Paula se entreolhou, incrédula e desconfiada. Quem era aquele homem? O que ele sabia sobre o que estava acontecendo? Com cada linha escrita, Lucas decifrava o problema que havia paralisado a empresa. Era como se ele dançasse com o código, os dedos voando sobre o papel. Ana Paula percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Ali, diante de seus olhos, um súbito brilho de esperança começava a surgir. Em poucos minutos, ele traçou uma solução que ninguém na equipe tinha conseguido ver. Enquanto trabalhavam, Ana Paula sentiu uma conexão inexplicável com Lucas. Ambos tinham cicatrizes. Ele, fisicamente distante do conforto que ela com a fortuna tinha. Ela, emocionalmente isolada por peso de responsabilidades e expectativas. "Você precisa de uma chance", Ana Paula disse, em meio a um misto de empolgação e empatia. "Estou disposta a te oferecer um emprego." Mas a felicidade foi breve. Francisco, um engenheiro manipulado pelo ressentimento e inveja, começou a plantar dúvidas sobre Lucas, semeando desconfiança entre a equipe. O clima pesou novamente e a tensão aumentou. "Ele pode ser um infiltrado. Não podemos confiar nele", Francisco gritou, sem provas, mas com uma habilidade impressionante de manipulação. Ana Paula e Lucas ficaram em alerta. Juntos, começaram a investigar a fundo, seguindo pistas que revelavam algo muito mais complexo. O que começou como uma simples falha de código se transformou em um jogo mortal que ameaçava não apenas a empresa, mas também suas vidas. À medida que se aproximavam da verdade, o mundo parecia girar em torno deles. Sentimentos inesperados floresciam. A luta pelos direitos de Lucas e a busca pela justiça se tornaram uma missão conjunta, e a conexão deles se aprofundava. Agora era uma questão de tempo. O que aconteceria quando finalmente confrontassem Francisco? A resposta parecia tão obscura quanto os segredos que se escondiam nas sombras da Inovatec. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o Algor. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O clima na Inovatec estava tenso, quase palpável. Ana Paula e Lucas, agora unidos por um objetivo,
buscavam provas contra Francisco. Mas antes que pudessem articular um plano, uma explosão de notificações iluminou a tela do computador. O sistema de segurança da empresa disparou um alerta vermelho. Alguém havia invadido os servidores. "O que está acontecendo?" Ana Paula gritou, seus olhos se arregalando. A equipe, ainda confusa, olhou para Lucas em busca de respostas. Ele parecia calmo, mas sua expressão denunciava preocupação. "Não é um ataque comum. O invasor sabia o caminho exato", murmurou ele, seu olhar fixo na tela. Os alarmes tocavam como se tivessem vida própria, e o pânico começou a tomar conta do ambiente. Francisco, que até então estava no fundo da sala, se manifestou. "Estão perdendo tempo. Temos que sair agora." Ele se adiantou, tentando liderar a evacuação, mas Ana Paula o ignorou. "Precisamos de um plano. Não podemos deixar que isso aconteça." Ela estava simplesmente determinada. Então, no auge da confusão, Lucas começou a digitar rapidamente. "Se eu conseguir encontrar a origem do ataque, talvez possamos neutralizar o invasor." Sua concentração era admirável. E todos prenderam a respiração. Foi quando uma nova janela se abriu no monitor. Uma mensagem misteriosa. "Você acha que estava ou está no controle? A verdade te encontrará. E não será fácil." O tom da mensagem, quase pessoal, fez seu coração disparar. Como eles sabem disso? Ela teve um arrepio na espinha. A sala estava agora repleta de murmúrios preocupados. Todos olhavam para Lucas, que permanecia sem se mover, absorvendo a informação. "O que você está escondendo?" Francisco atacou, como um leão na savana. "Você sabe mais do que está dizendo." Nesse momento, Lucas levantou os olhos e algo mudou. Havia uma sombra no seu olhar. Uma profundidade que havia passado despercebida até aquele instante. Eu não posso ficar aqui," ele revelou, sua voz tão baixa que quase se perdeu no barulho de fundo. "Como assim? O que você sabe?" Ana Paula não conseguia entender. Lucas respirou fundo, e antes que pudesse falar mais, a luz do escritório piscou, e o sistema de segurança travou. Sem aviso, a porta se fechou com um estrondo. Um cheiro forte de queimado começou a se espalhar pela sala. "Precisamos sair, agora!" Francisco berrou, sua máscara de confiança se desintegrando. Era a primeira vez que o medo ocupava seu rosto. Ninguém se mexeu. Todos esperavam pela resposta de Lucas. "Eu só queria uma chance, mas não posso levar vocês para isso," ele disse, a voz tremendo. "A verdade sobre a Inovatec, sobre mim, é mais complicada do que vocês pensam." Ana Paula ficou paralisada. "O que você quer dizer com isso?" A ansiedade a consumia, um nó apertando seu peito. Uma revelação pairava no ar, e todos pareciam fazer a mesma pergunta silenciosa. A resposta de Lucas foi interrompida por uma explosão ensurdecedora. As luzes se apagaram, e a sala mergulhou no escuro. Um grito ecoou, e então um som metálico. A porta finalmente se abriu com um impacto. Mas quem estava ali na entrada fez o coração de todos afundar. Era uma figura conhecida, mas incompreensível. Alguém que deveria estar longe. Alguém que eles nunca esperariam ver de novo. A respiração de Ana Paula ficou presa na garganta. A conexão inesperada e devastadora trazia à tona relações quebradas e segredos enterrados. Surpresas nunca são boas, não é mesmo, Ana? A figura disse, um sorriso frio no rosto. E assim, tudo o que acreditavam sobre Lucas, sobre Francisco e até sobre si mesmos parecia ruir. A sala estava cheia de sombras e perguntas sem resposta. O que essa figura trazia consigo? O que aconteceria a seguir? O universo da Inovatec nunca mais seria o mesmo. A figura na porta era, sem dúvida, alguém que mudaria tudo.
Ana Paula cerrou os punhos, sentindo o coração disparar. Como você pode estar aqui? A voz tremia, misturando espanto e raiva. Era Clara, sua antiga sócia, que deveria estar presa por fraudes. O sorriso frio dela iluminava a sala como um lampejo de esperança para uns e um prenúncio de calamidade para outros. Surpresas nunca são boas, não é mesmo, Ana? Clara repetiu, com um tom de deboche. Ela sempre teve esse jeito, transformando tudo ao seu redor em um grande espetáculo. Vejo que você ainda está cercada por ratos. O olhar dela escaneava a sala, pousando em Lucas, que estava paralisado no seu canto. O ambiente eletricou. A tensão se tornava palpável. Ana Paula avançou, heróica, mas com medo. Você está aqui para destruir tudo de novo? A indignação misturava-se com a preocupação. Clara sempre foi uma mestre em manipulação, e Ana não sabia até onde ela estava disposta a ir. Porém, nada poderia ser comparado à sensação de traição que a consumia. Destruir? Não, querida. Eu estou aqui para recuperar o que é meu. Clara se aproximou, o olhar brilhando com uma malícia admirável. Você não acha que esse projeto ambicioso que você tenta defender com unhas e dentes pode ser a solução para nossos problemas? Ou será que você prefere deixar tudo nas mãos deste morador de rua? O desprezo nas palavras quase fez Lucas recuar. Dessa vez foi Francisco quem gritou: Você é uma criminosa! Não podemos confiar em você! Sua voz, carregada de raiva, ecoou como um trovão. O pânico começou a se espalhar, como fogo em palha seca. Nas frações de segundo, Ana Paula percebeu que a sala não era mais apenas um local de trabalho, mas um campo de batalha, uma cena de um jogo sujo que nunca quisera jogar. Pierre estava trabalhando comigo. Ele foi quem trouxe você de volta. Clara lançou a bomba com um sorriso maligno. O nome atingiu Ana como uma bala. Pierre, seu mentor que estava desaparecido. Ele a havia ajudado a construir a Inovatec e, de repente, era um traidor. Sua mente girava enquanto tentava juntar as peças. Ele estava envolvido em toda essa conspiração? Ela quase gritou, sem perceber que estava se desesperando. Clara a observava com satisfação, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Cada palavra dela despertava emoções intensas, e Ana sentiu-se numa montanha russa emocional. Mas antes que pudesse articular alguma resposta, algo mais profundo e sombrio se manifestou. As luzes começaram a piscar novamente, e um zunido peculiar se intensificou, como se a atmosfera estivesse sendo drenada. Lucas, que até então estava em silêncio profundo, se virou para o computador, os olhos arregalados. É um vírus! Ele está infectando todos os sistemas. A porta que havia se aberto com força agora estava lentamente se fechando, como se uma força invisível quisesse aprisioná-los. O sistema de segurança começou a apitar freneticamente, mais violento do que antes. Uma onda de pânico tomou conta da sala. Ana sentia o peso nos ombros. Ela não podia permitir que tudo desmoronasse de novo. Lucas, o que você precisa para segurar isso? Artefatos ocultos, algumas chaves que eu não sei se tenho. Lucas segurou a cabeça, como se estivesse lutando contra ondas de dor. Então, no ápice do desespero, Clara riu, uma risada na qual havia uma sombra de revelação. Não se preocupe com isso, queridos. Todos nós temos segredos aqui, e alguns deles podem ser mais devastadores do que você imagina. As palavras dela pairaram no ar, pesadas, como uma tempestade prestes a desabar. Então tudo aconteceu, uma explosão. As luzes se apagaram completamente e um clarão iluminou a sala. O grito de alguém, não dava para saber quem, ecoou e desapareceu na escuridão total. O mundo ao redor desabou, e Ana se sentiu puxada, como se estivesse sendo sugada para a realidade de seus piores pesadelos. O que mais poderia ser revelado ali?
naquele escritório, no olho da tempestade. O que Clara realmente queria enfrentar. Em meio ao caos, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era Lucas? E qual verdade devastadora ele poderia estar escondendo? Na escuridão, tudo parecia mais intenso. Ana Paula mal conseguia ver, mas seu coração parecia um tambor, ecoando em seu peito. As vozes estavam confusas, misturadas ao som do alarme. Mas ela ainda podia ouvir o riso de Clara, soando como veneno. Surpresas nunca são boas. As luzes piscavam de forma errática, e um raio de claridade cortou a sala. Em meio ao caos, um estrondo ensurdecedor surgiu de trás de Clara. Todos se viraram instintivamente. Um poderoso rugido reverberou, algo que fazia parecer que o mundo ao redor deles estava se desmanchando. E então veio a última coisa que Ana Paula poderia imaginar. Uma figura familiar surgiu do caos, uma sombra do passado. Era Pierre. Ele se materializou ali, não como a lembrança de um mentor, mas como um espectro aterrorizante. Seu olhar era gelado, e a expressão em seu rosto trazia uma revelação que gelou o sangue de Ana Paula. Você achou que estava salvo, Ana? Pierre disse, sua voz implacável. A verdade nunca se esconde por muito tempo. E com essas palavras, ele revelou um pequeno dispositivo que piscava em sua mão. Vocês não são as únicas que têm segredos. Ana Paula mal conseguiu processar. O que ele estava fazendo ali? O passado estava se entrelaçando com o presente de uma maneira que a deixava tonta. Mas era a sequência das palavras de Pierre que a fez tremer. Vocês têm que saber. O que vai acontecer agora é muito maior do que vocês podem imaginar. A sala estava cheia de tensão. Clara se aproximou mais, uma expressão de delírio. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu, já prevendo a fragilidade daquela situação. Ana Paula e Lucas trocavam olhares, cada um com perguntas que ardendo na ponta da língua. O sistema é minha criação. Pierre confessou, olhando para Lucas que estava perdido em pensamentos. Eu o codifiquei, juntei tudo. O que eles não sabem é que o vírus que está afetando o sistema da Inovatec foi plantedado por mim, uma rede impenetrável de controle. A revelação explodiu como um tiro. Como assim? Colocava tudo em jogo. Você tá brincando, Pierre? Francisco, incrédulo, não conseguia aceitar. Você está comprometendo tudo por um jogo de poder? Ana Paula, em um misto de terror e compreensão, começou a conectar os pontos. As fraudes, os segredos, as traições. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. Você fez isso? Para quem? A voz de Ana tremia. Ela já não sabia em quem confiar. Mas a confusão virou caos. A luz piscou novamente, e um tremor percorreu a sala. O clima ficou pesado. O embate entre os poderes estava prestes a explodir. E Lucas, então, fez um movimento inesperado. Ele se aproximou de Pierre, e em um gesto quase desesperado pediu: Por favor, me diga que não é verdade. Essa é a diferença entre nós. Garoto, eu tenho controle. Pierre respondeu, o sorriso em seu rosto uma máscara de arrogância. Mas você é uma peça descartável. Ana Paula sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Tudo aquilo que ela havia construído, todos os que confiavam nela, estavam de pé à beira do abismo. O pânico se espalhou como fumaça e a sala girava. O vírus, agora transformado em uma verdadeira ameaça, poderia destruir tudo. E em meio a toda essa bagunça, Lucas teve uma epifania. Eu sei, o código, tudo o que você montou, Pierre, está em minha cabeça. A única maneira de parar isso é... Sim. Ele hesitou, as palavras quase sufocadas. Eu posso intervir de dentro.
Os olhos de Ana se arregalaram. Não, você não pode fazer isso. A ideia era aterrorizante. O que ocorreria se Lucas se arriscasse? Mas então, como se o destino tivesse alimentando aquele momento, as luzes se apagaram completamente. Em meio ao silêncio absoluto, um frio percorreu a espinha de todos. Eles estavam prontos para o que viesse, mas a única certeza era que nada seria como antes. O que seria dessa luta? O que estava prestes a acontecer enquanto um deles se entregava ao desconhecido? Ana Paula olhou nos olhos de Lucas, uma conexão formada em meio ao caos, um último fio de esperança em um mar de incertezas. Mas o verdadeiro mistério estava apenas começando a se desenrolar. A sala continuava imersa em escuridão, e o silêncio era opressor. O cheiro de fumaça e eletricidade pairava no ar enquanto todos olhavam para Pierre, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. Então, um ruído ensurdecedor ecoou, vindo de trás da figura de Pierre. Todos se viraram novamente, e foi aí que a cena se tornou surreal. Um segundo Pierre, quase idêntico, saiu de trás das sombras. Ele tinha a mesma expressão sombrinha, mas os olhos estavam repletos de algo mais feroz. Determinação. Para tudo, Pierre, você não deveria estar aqui, gritou o novo Pierre, e com isso a sala ficou paralisada. Era como se o mundo tivesse parado. Todos observavam, confusos e sem entender. Quem é você? Francisco perguntou, a voz trêmula, mas com um traço de bravura. Eu sou o verdadeiro Pierre, o homem falou, e a sala pareceu tremer. O que você vê é uma cópia criada por um algoritmo que eu desenvolvi para a infiltração. Esta é a parte de mim que você nunca conheceu. As reações eram variadas. Ana sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Ela indagou, tentando focar em cada palavra. Eu sempre estive em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto o Pierre, que você conhece, manipula os sistemas da Inovatec, eu estava operando nos bastidores. O vírus que está infectando a empresa foi uma armadilha para todos vocês. Ele olhou para o Lucas, que estava boquiaberto. E especialmente para você, Lucas. Ana Paula nunca havia sentido medo como naquele momento. As revelações eram como facadas. Ela teria que escolher em quem confiar agora. Toda a base da sua confiança estava em ruínas. Então você estava por trás disso tudo? Ela perguntou, a voz embargada. Sim e não, respondeu o verdadeiro Pierre, sem perder a confiança. Eu estava tentando expor os segredos obscuros desta empresa. Mas o que meu clone, o Pierre que você conheceu, fez foi transformar isso em uma busca de poder. Ele se deixou corromper. A confusão tomou conta da sala. Uma nova camada de traição, como uma casca de cebola se despedaçando. Lucas parecia lutar contra o turbilhão de emoções. Mas você estava preso, ele disse, quase desesperado. Eu me libertei. O verdadeiro controle estava em manipular a percepção de todos. O Pierre verdadeiro sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. O algoritmo que eu criei me deu liberdade, mas agora eu preciso destruir o que o outro Pierre construiu. Precisamos acabar com esse ciclo. Ana Paula olhou para Lucas, um nó na garganta. Havia uma conexão entre eles, mas agora tudo parecia em jogo. O que acontece com a gente? Ela perguntou. Então, como se um botão tivesse sido pressionado, o sistema ao redor apitou, um alerta sonoro. O vírus estava se espalhando, mas alguma coisa pode estar se aproximando. Precisamos decidir logo, gritou Lucas, e o verdadeiro Pierre assentiu. A tensão explodiu quando a figura reflector começou a reforçar os muros de retenção, intensificando o caos. E naquele exato momento, uma explosão de luz e som fez tudo tremer novamente. As luzes piscando, a eletricidade tingindo o ambiente ao redor de uma cor frenética.
Clara gritou, e o grito ecoou no vácuo, mas foi interrompido por uma nova chamada. Uma outra notificação pulsava na tela. Um nome familiar surgindo. Ana Paula. Era o último clique que poderia mudar tudo. O que? Ana Paula começou a se perguntar. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, um novo burburinho tomou conta da sala. Uma terceira figura entrou. Esta não era uma versão de Pierre, mas alguém que todos conheciam e que nunca esperavam ver novamente. Chega de segredos, Ana, disse a nova figura, uma expressão blendada entre amor e vingança. Eu não posso deixar você continuar com isso. Não agora. O olhar que ela lançou a Ana Paula era cortante. Ela conhecia aquela voz. Cada nota era um eco de suas lembranças. Alguém que há muito tempo estava fora de seu mundo. E naquele instante, tudo que Ana Paula havia acreditado sobre seus aliados desmoronou como um castelo de cartas. O que você quer dizer? Ana Paula perguntou, as palavras quase tremendo na ponta da língua. A verdade estava prestes a surgir, mas com ela tudo que Ana acreditou sobre lealdade, amor e amizade poderia ser arrastado para a sombra sem perdão. O que mais estava escondido nessa trama emaranhada? E mais importante, a que preço a verdade viria à tona? A sala estava em silêncio, mas o coração de Ana Paula pulsava de forma frenética. Clara, com um olhar que misturava raiva e desespero, era um lembrete constante de que nada estava resolvido. O que você quer dizer? Ana perguntou, a voz baixa, mas firme. Eu sou a sua última chance. Clara respondeu, um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. Você não sabe o quanto eu sacrifiquei para te ajudar a chegar até aqui. Mas agora eu não posso deixar que você destrua tudo. A tecnologia da Inovatec não é apenas uma ferramenta, é uma arma. Ana ficou paralisada. O que você está insinuando? A incredulidade escorria pelas suas palavras. Clara sempre fora ambiciosa, mas isso era diferente. Eu sempre fui a mente por trás das inovações. Clara se adiantou, desviando o olhar para Pierre. Aquele que você conhece, ele não é quem você pensa que é. Ele é uma cópia, um pedaço de mim que ficou preso em um labirinto de códigos. Eu criei esse algoritmo para me proteger, para me manter viva de alguma forma. Lucas estava em choque, sem saber em quem confiar. Você está dizendo que nós temos que acreditar em você agora, depois de tudo o que aconteceu? Mas Clara não se deixou abalar. Vocês estão todos em perigo. Pierre quer domínio total. Ele deseja controlar não apenas a Inovatec, mas a rede global. Ele quer poder, e se não pararmos isso, não haverá um futuro. Ele vai destruir vocês e todos que amam. Aquela revelação caiu como um peso em cada um deles. Ana Paula olhou para Lucas, o desespero escrito em seu rosto. E como você pretende ajudar? Alright. Deixe-me ajudar a destruir o código que ele criou. Clara se adiantou, quase implorando. Preciso da sua confiança. Juntos podemos fazer isso. A tecnologia é uma espada de dois gumes. A sala começava a girar. Ana sentiu o medo apertar seu estômago, mas a urgência da situação a forçava a agir. E se você estiver mentindo? Se eu tivesse contando a verdade, você ia me deixar para trás? Clara desafiou, o olhar agora em chamas. A verdade é que ele está prestes a lançar o maior ataque cibernético que o mundo já viu. E se você não fizer nada, você vai perder tudo. Não é só sua empresa, é todos. Limite-se a ver o que ele está fazendo. Lucas respirou fundo, sentindo o peso do futuro nas suas mãos. Mas o caos explodiu em um instante. Uma explosão ressoou, vindo de fora da sala. As luzes tremeram e o chão balançou. É agora! François gritou, cercado por uma nuvem de caos. O sistema estava entrando em colapso e tudo estava fora de controle. Ana olhou bem para Clara, cujos olhos brilhavam com uma determinação insana. O que você fez? Eu não fiz nada, ela respondeu,
como se não pudesse entender a seriedade da pergunta. Isso era inevitável. Eles estão aqui para recuperar o que pertence a eles. E lá, em meio à confusão, um novo grupo de pessoas entrou na sala, armados e vigilantes. Eram representantes de uma organização que todos conheciam muito bem, mas que Ana nunca pensou que cruzaria seu caminho. Eles eram os Resíduos, um bando clandestino que tinha sua própria agenda, e agora pareciam focados em Clara. A sala estava carregada de tensão. A confiança que ainda existia virou cinzas em questão de segundos. O papel de cada um ali estava prestes a se inverter, e aquela reviravolta devastadora deixava todos em estado de choque. Ana sentiu o chão abrir sob seus pés. Você trabalhou com eles? Ana finalmente perguntou, a respiração pesada. A expressão de Clara mudou, agora cheia de dor, mas a raiva não se apagou. Sobrevivi. Fui forçada a me aliar. A tecnologia pode ser uma arma, mas nas mãos erradas ela é um desastre. E agora você precisa acreditar em mim. Além da parede de vidro, os novos intrusos começaram a se aproximar. Eles eram implacáveis e determinados, prontos para capturar todos ali. A adrenalina estava à flor da pele, e a incerteza dominava a sala. Temos que decidir agora, gritou Lucas, desesperado. Confiança ou não, estamos correndo contra o tempo. E assim, o que antes era uma luta pela sobrevivência, transformou-se em um embate de lealdades e verdadeiras intenções. Ana Paula ficou paralisada, seu olhar perdido entre as opções. Seguir com Clara e explorar a verdade que estava escondida, ou enfrentar uma nova faceta de traição e conflito, colocando tudo em risco. O tempo se esvaía. A única certeza era que nada seria como antes, e um novo nível de perigo se aproximava, desafiando tudo o que acreditavam. A verdadeira batalha apenas começava. A sala estava em frangalhos, o caos tomou conta e as emoções estavam à flor da pele. Ana Paula encarava Clara, sem saber se deveria confiar ou não. Era uma decisão crucial, e o pânico estava prestes a explodir. As portas de vidro estavam tremendo, e atrás delas, os intrusos se aproximavam, com olhares determinados e algumas armas visíveis. Dê-me uma razão para confiar em você, Ana gritou, percebendo que sua voz estava falhando. O peso dessa situação a sufocava. O verdadeiro Pierre e o clone ameaçavam seu mundo, e tudo que ela amava estava em jogo. Clara respirou fundo, o rosto tenso. Porque eu sou a única que sabe como acabar com isso. Se você não acreditar em mim, todos nós estamos perdidos. As palavras dela ecoaram na sala como se fossem um grito de socorro. Ana olhou para Lucas, que estava paralisado, os olhos cheios de preocupação. Se Clara estiver certa, precisamos agir rápido. E se os resíduos não forem a única ameaça? Nesse momento, uma sirene estrondosa cortou o ar, e um reconhecimento instantâneo tomou conta da equipe. Era uma notificação de segurança. Um vírus estava se espalhando, e o tempo estava se esgotando. Mas o que mais poderia surgir daquelas sombras? Pierre, o clone, quase sorriu, como se estivesse prevendo a desgraça. Vocês acham que podem escapar? O verdadeiro me deixou no controle por uma razão, e ele não estava preparado para isso. A tensão no ar era palpável, e o silêncio antes da tempestade era ensurdecedor. Então, como se tudo tivesse sido orquestrado, as luzes começaram a piscar violentamente. E de repente, a tela no fundo da sala acendeu, revelando uma imagem de um rosto familiar que gelou a espinha de Ana. Era Sofia, sua irmã. Ela estava em posição de batalha, cercada pelos membros do grupo dos resíduos, e seus olhos estavam cheios de fúria e determinação. Eu disse que a verdade nunca fica oculta, Sofia declarou, sua voz ecoando como uma explosão. Ana sussurrou seu nome, uma mistura de surpresa e horror. Sofia,
O que você está fazendo aqui? Sua consciência finalmente acordou? Você se esqueceu do que somos? Não posso deixar que você destrua tudo por causa de suas ambições. A raiva de Sofia era quase palpável, e Ana se sentiu dividida. Como sua própria irmã poderia traí-la assim? Clara, percebendo a tensão, deu um passo à frente. Sofia, nós precisamos trabalhar juntas. O amigo que você conheceu, ele não é quem você pensa que é. E Pierre, ele está manipulando todos nós. Você está tentando me convencer depois de tudo que você fez? Sofia disparou com desprezo, apontando um dedo acusador para Clara. Ana queria interceder, mas a tensão aumentava. Nesse momento, as luzes se apagaram completamente. Um grito ecoou pela sala, e um movimento brusco fez todos se virarem. A moldura de um segundo, Pierre começou a tremer, o verdadeiro começando a ruir nas sombras. Poderia ser isso o sinal de sua destruição iminente? E então aconteceu. Um estrondo poderoso, uma onda de choque que varreu a sala. Não eram apenas os intrusos ou o vírus. Era uma explosão vindoura, provocada por algum mecanismo oculto, ativada manualmente. A parede atrás de Clara se desfez, e uma fumaça negra tomou conta da sala. Quando a fumaça se dissipou, algo horrível se revelou. O verdadeiro Pierre caiu, seus olhos arregalados e sem vida, como se a vida houvesse sido extraída dele. Era um choque profundo, e tudo o que pensaram que sabiam sobre as intenções de Pierre desmoronou em um instante. Era uma armadilha, mas para quem? A revelação esmagadora foi como uma lâmina afiada. Os sentimentos de traição e desconfiança tomaram conta do grupo. Clara, que antes parecia uma potencial aliada, agora era um enigma de desespero. Ele não podia ficar no controle por muito tempo. Precisava ser arriscado. Gritou ela, correndo para frente. O pânico se espalhou pela sala como fogo em palha seca. Ana sentiu seu mundo desmoronando. Sofia estava ali, traindo-a por suas próprias razões, e o que restava dela era um labirinto de incertezas. Não posso acreditar. Lucas se virou para Ana, sua expressão marcada pelo medo. O que mais estamos além disso? Ele era o verdadeiro? Ana se sentiu desolada. A única certeza era que aquela desejar com que todos eles estavam lidando ia além do que qualquer um deles poderia imaginar. A única coisa que restava era uma saída, e com os corações batendo descompassados, eles sabiam que teriam que fazer escolhas que mudariam o curso dessa história para sempre. E ali no meio da sala, enquanto a fumaça se dispersava, uma única pergunta pairou no ar. Quem realmente havia ganhado? E o que vinha a seguir, quando o verdadeiro propósito de cada personagem começasse a se revelar? A sala ainda estava envolta na fumaça espessa, e a tensão se transformou em um labirinto de inseguranças e segredos. Ana Paula paralisou ao ver o verdadeiro Pierre cair. Sua mente girava, lutando para processar a dor contundente da traição que estava diante dela. Mas antes que pudesse se recuperar, um eco profundo tomou conta do ambiente. Uma nova explosão de luz iluminou a sala, revelando um holograma flutuante, um rosto familiar, pulsando com energia. Não, é hora para lamentos, Ana. O holograma era de seu pai, Carlos, alguém que ela pensou ter deixado para trás. O que ele estava fazendo aqui? Como ele ainda estava por perto? Todos na sala olharam para aquele holograma como se fossem sombras do passado que invadiam o presente. Carlos soltou uma risada irônica, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que deixava claro que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Vocês realmente acreditavam que podiam se livrar de mim assim tão facilmente? A presença de Carlos mudou tudo. Era como se um manto de escuridão caísse sobre eles.
Ana queria gritar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O que você quer? E como você fez isso? A voz dela tremia, repleta de incredulidade. Estou aqui para salvar o que resta da Inovatec. Minha filha não perceba que todos os seus esforços foram em vão? Ele se virou, apontando para o verdadeiro Pierre caído. Esse é apenas um dos muitos erros ao seu redor. Um burburinho começou a crescer na sala, por causa da revelação. Sofia, que antes estava focada em Clara, agora olhava para Carlos, o choque estampado em seu rosto. Você está mentindo! Não pode ser! Gritou, a fúria tomando conta. Mentindo? Não, querida. Você se esqueceu de como tudo começou? A Inovatec era minha visão, e agora tudo isso precisa ser corrigido. A abordagem de Carlos era direta, e sua confiança era palpável, jarro da autoridade que ele sempre teve em sua vida. Ana olhou para Lucas, enquanto a confusão se esvaía do seu rosto. Você nunca nos disse que seu pai estava por trás de tudo isso, coordenando tudo como uma marionete. Ele não é meu único problema agora. Lucas olhou para o chão, um fardo pesando em seus ombros. Mas o olhar de Ana o acordou. Precisamos agir. Não podemos deixar que Carlos e Pierre destruam tudo isso. Estamos todos no mesmo barco, mas só um pode governar. Carlos deu um sorriso viperino e a raiva de Ana e Sofia era quase física. A sala rapidamente se tornava um campo de batalha emocional, com todos jogando rótulos de traição e desprezo. E então, no olho do furacão, uma segunda revelação estourou. E se eu dissesse que Pierre não é o único traidor? Que você, Ana, é parte de um plano maior do qual você não tem consciência. Carlos prosseguiu, sua voz agora sussurrando as palavras como veneno. Você sempre foi a chave para o controle total. O ar parecia pesado e Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Hesitação versus determinação se desenrolava em sua mente. Carlos inclinou a cabeça, o olhar dele transbordando de cinismo. Percebes? A conexão entre vocês dois, de Lucas, de Pierre, era uma marionete emocional e você caiu nessa armadilha. Sempre foi assim. O chão sob os pés de Ana parecia se desvanecer. O que mais ela não sabia? O que mais Carlos tinha escondido dela? Lucas, visivelmente abalado, se aproximou de Ana, a mão estendida. Preciso de você. Não importa o que ele diga. Precisamos nos unir. Você é mais forte do que pensa. Unir? Com quem? Com um grupo de traidores? A raiva pulsava em Ana enquanto olhava ao redor, presa entre indelicadezas. A divisão estava se intensificando. Não havia mais espaço para dúvidas. Silêncio. Tudo ao redor parecia em suspenso. A tensão explodia e a confiança se esvaía a cada instante. De repente, a sala vibrou com um novo alarmante sinal. Cuidado! Sofia gritou. O vírus que ameaçava todos estava se expandindo rapidamente, e Carlos fez um gesto brusco. Eu não vou deixar isso acontecer. Vou controlar tudo. Quando Carlos ativou o dispositivo que tinha em mãos, uma onda de energia elétrica passou pela sala como se o próprio céu tivesse se aberto. Uma nova lacuna abria-se diante deles, e uma nova luta estava prestes a começar. Todas as alianças, todos os laços, tudo o que pensaram saber sobre si mesmos e sobre os outros estava prestes a ser virado de cabeça para baixo em um instante. Ana olhou fixamente para Lucas e, num sussurro, perguntou: O que poderemos fazer agora? A sala ficou cheia de gritos, mas nenhuma resposta clara. O que estava por vir se tornava um mistério aterrador. A sala ainda estava tomada pela fumaça, e a tensão subia como um balão prestes a estourar. Ana Paula estava completamente paralisada, com o rosto impassível, mas seu coração martelava. A presença holográfica de seu pai, Carlos, trouxe à tona uma avalanche de emoções conflitantes. Aquela revelação a desarmou completamente. Não,
Eu não posso acreditar, sussurrou, a voz pesando com incredulidade. Enquanto isso, a atmosfera estava carregada. Sofia, a irmã que ela pensava estar ao seu lado, agora era uma incerteza à parte. Como você pode se aliar a ele? Ana disparou, o olhar fixo em Sofia, que por sua vez parecia mais confusa do que jamais estivera. Eu não fiz isso, ele estava me manipulando. Sofia respondeu, mas a dúvida pairava entre elas. Era uma batalha de olhares e palavras. Carlos sorriu, um sorriso que contava segredos obscuros. E você realmente acreditou que poderia escapar de tudo isso? Essa batalha sempre foi minha, Ana. Nesse momento algo mudou na sala. Um pitido alto cortou o silêncio denso, seguido por um tremor sutil no solo, como uma advertência. Ana olhou para Lucas, que estava tentando mover-se em resposta àquela nova onda de energia, quando uma sombra se formou atrás de Carlos. Era uma figura emergindo da fumaça, como se o próprio inferno tivesse aberto uma porta. Todos se voltaram lentamente. A figura começou a se materializar. Era Juan, um ex-colega de Ana, que estava desaparecido há anos. Ninguém esperava vê-lo ali. O olhar de Juan era implacável, e sua presença parecia mudar a dinâmica da sala. Não se esqueçam de mim, disse ele, a voz profunda, cortando o ar como uma faca. Juan? O que você está fazendo aqui? Ana ficou em choque, as emoções misturando-se com raiva e confusão. A última vez que ele havia sido mencionado, através de conversas em sussurros, era com desprezo e desconfiança. Estava observando tudo, Ana. E o que você não percebeu até agora é que Carlos não está aqui para salvar a Inovatec. Ele quer controle total, e você, minha amiga, está no seu caminho. Precisamos detê-lo. As palavras de Juan pareciam uma bomba, detonando cada peça do quebra-cabeça que Ana havia montado em sua mente. Você está do lado dele? Desafiou Clara. Irritada, Juan apenas sorriu. O olhar dele tinha uma profundidade estranha, quase como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Não é sobre lados, Clara. É sobre o que pode vir a seguir. E com isso, Juan acionou um dispositivo em sua mão. Uma tela flutuante surgiu, mostrando imagens de planos obscuros, um ataque total à Inovatec que envolveria não apenas a empresa, mas também uma série de sistemas globais interligados. Isso não pode ser verdade, Ana gritou. Você está dizendo que Carlos e Pierre estavam trabalhando juntos desde o início? Juan não respondeu, mas o que estava em jogo era claro. Carlos parecia já pressentir a tensão crescente ao seu redor. Vocês não compreendem a fragilidade do que estão lutando, e é isso que vai destruí-los. A risada dele ecoou, mas agora havia um toque de desespero na sua voz. O plano dele não incluía a traição de quem quer que fosse. Era algo maior. Era uma questão de sobrevivência. E então, em meio ao caos, uma nova reviravolta. As luzes começaram a piscar freneticamente mais uma vez, e uma carga elétrica pulou pelo ar. Desse jeito não vamos sair vivos daqui, gritou Lucas, olhando para o chão que começava a fender sob os seus pés. Ana, em uma fração de segundo, percebeu o que estava prestes a acontecer. Ela virou-se para Lucas, seus olhos transbordando determinação. Nós temos que parar isso. Ela sabia que as alianças estavam frágeis, mas havia uma força unindo todos ali. A verdade poderia ser a salva-vidas. Antes que pudessem agir, a tela se apagou subitamente. Todo mundo congelou. O rosto de Juan desapareceu e uma nova mensagem surgiu. Era um aviso. Vocês têm apenas 15 segundos para se salvar, antes que tudo se desvaneça. Ana sentiu o peito apertar. O que faremos? Precisamos agir agora! Mas o tempo estava se esgotando, e a conexão entre todos estava prestes a se quebrar para sempre. O que aconteceria a seguir?
A luta pelo controle estava apenas começando. Mas quem seria o verdadeiro traidor? E quanto tempo realmente restava? Ana Paula sentiu o gelo na espinha, enquanto a explosão de luz dissipava as sombras. O holograma de Carlos ainda flutuava, suas palavras reverberando como um eco. Vocês não têm ideia do que está por trás de tudo isso, ele disse. Mas a determinação de Ana estava crescendo. Chega, pai. Você não controla mais nada. O tempo estava se esgotando. O alarme alertava todos, como um grito desesperado de socorro. Juan, ainda em pé, com o olhar fixo, acrescentou. Precisamos nos unir, Ana. Não dá tempo para brigas. Sofia, os olhos brilhando de raiva e frustração, olhou para Ana. Acha que estou do lado dele? Estou tentando parar isso. O clima era de tensão total, cada um lidando com suas próprias dores e medos. As luzes piscaram novamente, e o relógio digital na parede mostrava que restava apenas 10 segundos. 9, 8. A sala se encheu de ansiedade, e os rostos se tornaram máscaras de terror. Tem que ser agora, Ana gritou, consciência afiada. Ela se virou para Clara. Se você quer realmente ajudar, venha comigo. Aquelas palavras como um raio cortaram a tensão. Clara deu um passo à frente. E a hesitação desapareceu de seu rosto. Sim, eu vou. Vamos juntos. Precisamos do código de Juan para parar o vírus. Lucas encarou Ana com uma determinação renovada. Juntos, então, e antes que pudessem hesitar, ele desviou um olhar para o holograma do pai, desafiando e decidindo. Carlos, este jogo se acabou. A energia estava no ar. 5, 4. Juan os guiou através do caos. Seu software estava pronto para interceptar o ataque. Preciso de acesso à central, disse ele, rapidamente digitando no tablet. Cada palavra soava como um tambor em um campo de batalha. E Ana sentiu a adrenalina pulsar. 3, 2. A sala explodiu em movimento. Todos se juntaram, colocando suas forças de lado, deixando de lado os ressentimentos. Juntos, eles eram um só. Vamos, agora! Gritou Sofia. E sem pensar duas vezes, Ana Paula apertou a mão de Lucas. O momento era caloroso, sólido. O silêncio tomou o lugar da energia, enquanto Ana e sua equipe trabalhavam em sincronia. As telas piscavam, e então uma mensagem surgiu. Entrada autorizada. Um suspiro de alívio fez a sala parecer um pouco mais leve. Carlos olhou atônito, a frustração visível em seu rosto, enquanto o holograma começava a distorcer. E tudo explodiu em um brilho ofuscante. A escuridão se dissipou, e com isso, a verdade começou a emergir. O sistema foi restaurado, e a sensação de alívio ecoou em toda a sala. Carlos desapareceu com um grito, mas agora não lhes preocupava. O que importava era que estavam juntos na luta. Sofia olhou para Ana. Estamos seguras? A preocupação ainda estava em sua voz. Por agora, sim. Vamos reconstruir. Vamos fazer melhor. Ana respirou fundo, sentindo que finalmente havia superado um dos maiores desafios de sua vida. Algo havia mudado, um novo ciclo começava. Os olhos de Ana brilharam. Elas se abraçaram, um laço reforçado pelas dificuldades. Lucas, Clara e até Juan seguraram as mãos uns dos outros. O mundo estava em ruínas, mas eles estavam prontos para recomeçar. Como sempre, o passado estava presente. Agora, mais do que nunca. Eles sabiam que precisavam uns dos outros. E no fundo, a conexão que haviam construído era mais forte do que qualquer mentira. E assim, Ana tomou uma decisão. Vamos nos unir e fazer a Inovatec brilhar novamente. Chega de traições, chega de medo. É hora da verdade. No fundo, uma nova jornada estava prestes a iniciar. Ana sentiu um compromisso pulsar dentro dela, um sentimento de esperança.
e enquanto o grupo se afastava daquela sala, um misto de determinação e amor os envolvia. Se você achou que essa história foi emocionante, não deixe de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais gente conheça essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir de cada um de vocês. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. A verdadeira aventura pode estar apenas começando.